Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Descomplicando Engenharia. Hoje é o nosso quarto vídeo da série Engenharia de Sucessos e nós vamos falar sobre orçamento, cronograma e precificação. Então nós temos 3 assuntos aqui para tratar nesse vídeo e eu vou dar dicas para vocês de como você fazer um orçamento legal, fazer um cronograma que dá certo e também precificar aí os seus serviços, ok? Então, vamos começar pelo orçamento. Eu trouxe aqui alguns pontos para mim não esquecer de falar para vocês, tá? Então, vamos lá. Começando pelo orçamento. O orçamento, pessoal, eles são os gastos necessários para a execução de uma obra. Onde você vai quantificar o quanto de material que vai, o preço desses materiais e os serviços necessários para a execução da obra. O objetivo do orçamento, ele é definir se a obra é viável ou não, porque o orçamento, além de ele te dar o quanto que vai custar a edificação, a obra, né, ele também vai te dar o lucro. Então, custos e lucros, você tem a viabilidade, né, se é viável ou não construir agora, se você deve esperar para lucrar mais depois, ok? Então, o objetivo do orçamento é demonstrar, então, a viabilidade dessa edificação. Ou talvez você tenha um orçamento pré-determinado e esse orçamento seja extrapolado com materiais e com serviços, então, às vezes, você tem que esperar para executar aí os serviços ou a edificação, ok? Então, vamos lá. Sem o orçamento, né, sem essa estimativa de preços, o que acontece? Pode acontecer de faltar dinheiro em uma determinada fase ou etapa da obra e ter que esperar, e isso vai atrasar o cronograma. Então, é sempre necessário ter esse orçamento em mãos, né, essas estimativas, para saber quanto de dinheiro que vai naquela fase ou naquela etapa da obra, para não atrasar o cronograma, que é o nosso próximo assunto, tá? Então, continuando aqui, o que precisa ter para um bom orçamento, tá? Para você fazer um bom orçamento, você tem que ter o maior número de dados da obra, né? O que são esses dados? Para que ela serve, se ela é residencial, ela é comercial, ela é mista. Quando eu falo para que ela serve, ela é no sentido assim, se ela vai servir como moradia, se ela vai servir como uma academia, se ela vai servir como um consultório, né, um escritório. Então, que tipo de obra que é? Quais são as necessidades dessa edificação, quantos quartos ela precisa ter, né? O que vai ser levado em consideração com relação a revestimentos. Então, todos os dados necessários para a execução daquela obra, quanto mais você tiver, melhor. Por exemplo, qual a técnica executiva que vai ser empregada, se ela é alvenaria estrutural, se ela vai ser alvenaria convencional, se vai ser utilizado concreto armado. Então, definir as técnicas executivas, os materiais que serão necessários e a mão de obra e os serviços terceirizados para montar o orçamento. Então, esses dados, quanto mais dados você tiver, melhor, tá? E segundo, né, conhecer detalhadamente o processo executivo, como eu falei, conhecer como que vai se dar, né, o processo executivo da obra, como que ela vai ser executada, né, quais são as fases que ela vai ter. Então, fazer toda essa previsão aí para conseguir fazer um orçamento bem completo, ok? Outra coisa também é que o orçamento, ele tem algumas fases, tá? Então, são as fases principais que correspondem à elaboração e à definição do investimento em uma construção, tá? São 3 fases. A primeira é a análise. Então, na análise, você tem que responder 3 perguntas. O que será construído? Para quem será essa edificação? E por que vai ser construída essa edificação? Tá? Aí você já começa a detalhar e conferir alguns dados da obra, ok? Outra coisa que você tem que se perguntar
é se o custo aplicado ao investimento vai gerar o lucro desejado, mantendo um orçamento condizente com a realidade, tá? Outra coisa, os projetos eles estão de acordo com as leis municipais, com as normas regulamentadoras. Tem que verificar toda essa questão de leis e normas para a obra não ficar aí irregular, né, perante as leis municipais, o Código de Obras, as normas regulamentadoras, né? Então, respeitar essa burocracia aí, ok? O segundo ponto é a documentação. Então, ver toda a documentação necessária que a obra vai precisar, né? Taxas, impostos, né? Então, ver toda a documentação de prefeitura, bombeiro, se for necessário, né? Para orçar junto, ok? Custos com documentação. Então, fazer uma lista com os documentos necessários e os responsáveis por esses documentos, né? Por exemplo, registro de imóveis, às vezes precisa de prefeitura, às vezes precisa de bombeiro, o que a vigilância sanitária vai necessitar, o que o ABITSE vai precisar. Então, fazer todo esse levantamento de documentação, as taxas, os custos, né? E também o valor desses documentos, dessas taxas, tá? Prever quando os documentos vão ser necessários também é um grande ponto aí no orçamento, né? Prever quando que esses documentos vão ser necessários, em que fase da obra que eles deverão ser apresentados, né? Eu estou falando das documentações do terreno, da prefeitura, mas os projetos, os memoriais descritivos de cálculo, eles também entram nessa documentação. Então, quando você prevê que serão necessários a apresentação desses documentos, inclusive a RT faz parte também, né? Você prevê quando esses documentos serão necessários, é o grande ponto, porque você já pode providenciar eles com antecipação e não perder tempo tendo que preparar esses documentos para ser apresentados. Você já apresenta, você já deixa eles prontos antecipadamente e já, quando for necessário apresentar, você já tem eles preparados aí, tá? O terceiro ponto é tomada de decisão. Calcular o tempo médio de construção e possíveis atrasos, né? Porque atrasos acontecem na obra, ok? E possibilitando fazer uma previsão de mercado imobiliário quando a obra for concluída. Então, essa questão da tomada de decisão, na verdade, é você calcular quanto tempo a obra vai levar para ser construída e como que vai estar o mercado imobiliário aí no período de conclusão da obra, porque se o mercado estiver em alta, né, a lucratividade vai ser boa. Se o mercado estiver em baixa, então às vezes você pode prolongar um pouquinho o cronograma, né, para pegar aí uma alta de mercado imobiliário, tá? Então é interessante fazer essa previsão até mesmo para o próprio cliente, né? A edificação vai ficar pronta daqui 6 meses. Daqui 6 meses, o mercado imobiliário está em alta. Então, né, fica lucrativo também para o cliente vender, né, a edificação ou comercializar a edificação para locação nesse período, ok? Então, ao final dessas 3 etapas, que é a análise, documentação e tomada de decisão, tem que estar definido o investimento disponível, né? Quanto que vai ser investido nessa edificação, tá? A estimativa de lucro, né? Quanto que você vai lucrar com essa edificação. E também o tempo médio dela ser concluída, ok? Para conseguir, então, fazer o orçamento, ok? Qual que é o problema de não ter o orçamento? Primeiro que você vai estar se arriscando com gastos excessivos, né? Às vezes não é necessário você ter tantos gastos assim, ok? Você não tem essa previsão entre gasto e lucro, né? Gastos e lucratividade, ok? Então você não tem como prever essa lucratividade, essa viabilidade de construção, tá? E o segundo problema é que desperdiça muito material. Se você não tem um orçamento controlado, né,
você não sabe quanto que vai de material, então você começa a comprar materiais a mais ou materiais a menos, né? Aí falta material, tem que ir comprar, né? Então gasta tempo, gasta mais dinheiro. Outra coisa é a questão de comprar a mais, vai acabar sobrando material, o material pode estar sendo desperdiçado também, porque não tem um controle. Então são N problemas, que pode ocasionar aí a falta do orçamento, tá? Então, qual que é o passo a passo para o orçamento? Então, vamos dar o passo a passo para o orçamento, tá? Primeira coisa, tem o projeto executivo em mãos, tá? E o memorial descritivo. Por quê? Porque com o projeto executivo, você consegue visualizar, né, todas as partes que serão executadas da edificação, quais são as etapas a serem cumpridas. E o memorial descritivo, ele vai descrever exatamente os materiais que serão empregados em revestimento, em iluminação e na parte hidráulica. Então, é interessante ter o projeto executivo e o memorial descritivo em mãos para iniciar aí o orçamento. Segundo, calcular os custos diretos e indiretos. O que são custos diretos e indiretos? Bom, os custos diretos, tá? É o quantitativo da estrutura, os materiais que vão compor essa estrutura, revestimentos, as louças do banheiro, os metais e as outras instalações elétricas e hidráulicas, tá? Para os custos indiretos, tem o consumo de água, o consumo de energia elétrica, gastos com telefone, custos com transportes, pagamento de mão de obra terceirizada, equipamentos que serão necessários, né? Por exemplo, para fundação, né? São equipamentos necessários para fazer um aterro, por exemplo, existem equipamentos que são necessários, né? Então, os equipamentos que serão necessários, os salários do pessoal que vão estar trabalhando na obra, seguros e outros investimentos aí necessários, que são os custos indiretos, ok? Então, calcular os custos diretos e indiretos. Terceiro ponto, adicionar as taxas dos impostos, né? Como eu falei, taxas de prefeitura, impostos, taxas do habite, dos bombeiros, se for necessário, né? Então, as taxas, ver o custo dessas documentações e as taxas necessárias, ok? E o quarto item é acrescentar a porcentagem de lucro, né? O quanto que você deseja lucrar aí com essa obra, ok? Então, os pontos importantes são esses, tá? O primeiro é ter em mãos o projeto executivo e o memorial descritivo. O segundo é calcular os custos diretos e indiretos. O terceiro, as taxas e os impostos necessários. E o quarto, a lucratividade, ok? Então, para uma planilha, tá? Para uma planilha aí de orçamento, o que você tem que levar em consideração? A infraestrutura, tá? Toda a parte inicial da execução da fundação, né? Que tipo de fundação vai ser, quais equipamentos serão utilizados, quanto de mão de obra que vai ser investido, né? Se vai ser terceirizado ou não. Então, verificar tudo isso aí na parte da infraestrutura. Aí, instalação hidrossanitária, que tipo de material que vai, tá? Quanto de material que vai, tá? Quem que vai fazer a instalação? Vai ser terceirizado também ou não? Ok? Quais materiais serão utilizados para os banheiros em questão de louça? Serão quantas pias, quantos vasos sanitários, que tipo de chuveiro que vai, né? Que tipo de instalação que vai? É um ramal só para atender toda a edificação? Vai ser um ramal só para o banheiro, outro ramal só para a cozinha, outro ramal para a área de serviço, né? Então, quantos ramais vão existir aí dentro da edificação? Como que será essa distribuição aí dos ramais e subramais para atender legal a edificação, ok? Instalação elétrica, como que vai ser a iluminação dessa residência? A lâmpada, elas são lâmpadas de LED, são lâmpadas fluorescentes, incandescentes, como que serão essa iluminação? Como que vai ocorrer essa iluminação, né? Quantas tomadas terão em cada cômodo, né?
né? Então, a iluminação também exige aí uma certa atenção na hora de orçar, tá? Apesar de ser só questão de iluminação, tomadas, internet, telefone, né? Verificar os pontos que serão utilizados, ok? A questão de vedação, ela será feita com blocos, será feito com blocos de concreto, no caso, né? Ou será feito com tijolos, ou vai ter divisórias em vidro. Então, verificar aqui qual que é o tipo de vedação. A cobertura, por exemplo, outra questão é a cobertura. A cobertura ela vai ser que tipo? Uma água, 2 águas, 3 águas, 4 águas, várias águas, né? Que tipo de telhas serão utilizadas? Telhas cerâmicas, telhas de vidro, de concreto, enfim, né? Existe uma infinidade aí de telhados, né? De material para telhados. Então, orçar que tipo de telhado que vai, se vai ser treliça metálica, se vai ser treliça de madeira, né? Então, tem que orçar bem certinho essa questão do telhado também. Aí a questão da estrutura, né? A estrutura, ela vai pré-moldada, ela é confeccionada na obra, né? Vai ser concreto armado. Então, que tipo de estrutura vai ser? Vai ser estrutura metálica, vai ser em madeira, pré-moldada, pré-fabricada, concreto armado. Então, definir aí o tipo da estrutura aí, ok? E a realização dessa estrutura vai ser mão de obra terceirizada ou não? A mesma coisa para a elétrica, né? Verificar se vai ser terceirizada a parte de elétrica ou não, tá? A cobertura também, as vedações também, né? Quanto de mão de obra que vai ir para vedação e para cobertura. A questão do revestimento, né? Vai ser porcelanato, vai ser lajota, vai ser azulejo, vai ser só pintura, né? Que tipo de revestimento vai ter? Vai ter papel de parede? Então, esses serviços serão terceirizados ou serão, né, da própria construtora? Então, definir isso daí também, ok? E outros serviços, né, que forem necessários, né? Aqui eu tentei listar a maior parte, né, como infraestrutura, as instalações hidrossanitárias e elétricas, a vedação, cobertura, estrutura e revestimento, mas pode ter outros serviços a serem realizados. Então, você tem que verificar quais serviços são esses e listar também. Ok, pessoal? Então, esse é o checklist aí de orçamento, tá? Aí, dentro desses itens que eu falei, você vai colocar os itens necessários, por exemplo, como eu falei ali, de infraestrutura, né? A infraestrutura é a parte de fundação, a parte de saneamento, né? Então, dentro desse item, quais serviços serão realizados, que equipamentos serão necessários, que mão de obra vai ser utilizada, quais são as técnicas executivas empregadas e definir, né, o que será feito, as fases, né, as etapas a serem cumpridas para orçar aí, então, os serviços e as etapas da edificação, tá? Então, fazer isso para todos esses itens que eu falei, né? Esmiuçar bem os trabalhos a serem realizados e os serviços a serem realizados aí na edificação, e tenho certeza que você vai fazer um orçamento bem completo, né? Não esquecer que não é só a estrutura, você vai fazer essa parte da estrutura, mas vai fazer a parte de legalização também, né? A parte legal da obra aí e verificar a documentação. Então, o orçamento vai ficar bem completo, ok? E é só você ter bem atenção com relação aos serviços, equipamentos e materiais a serem empregados em cada etapa da obra e as documentações e taxas. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa parte de orçamento, tá? Não se esquecendo de se inscrever no canal, compartilhar, curtir o vídeo, comentar também o que mais vocês gostariam de saber sobre a engenharia civil. Eu vou fazer os vídeos especiais aí também, tá? E ativar o sininho para as notificações, para vocês não perderem nenhum vídeo que seja postado aí, ok? Lembrando que o nosso próximo vídeo vai ser sobre cronograma, tá? Para não deixar esse vídeo muito extenso, então eu vou fazer ele com cerca de 20 minutos por aí, tá? Então aqui eu vou encerrar o orçamento e logo mais eu posto o vídeo sobre cronograma e o outro sobre precificação, ok? Pessoal, até mais, nos vemos no próximo vídeo.